apresentar as saudações da amada Igreja, a Primeira Igreja Batista de Setúbal, onde no passado domingo tive a oportunidade de participar no aniversário desta igreja. E foi tão bom recordar há mais de 30 anos que o nosso ministério começou com as igrejas da Associação e com a União Geral da Juventude e as mulheres da Associação, ali muito naquela igreja em Setúbal. Foi bom recordar, irmãos, e também tivemos uma boa oportunidade de divulgar aquilo que aconteceu aqui, a nossa conferência de evangelismo pioneiro. E, querendo Deus, estes irmãos vão realizar entre outubro e novembro deste ano. E aí eles querem muito que estejamos presentes ali, juntamente com o pastor Jair, e louvado seja o Senhor por tudo o que foi feito e, como resultado, também aquilo que o Senhor tem estado a fazer na nossa igreja. Falámos sobre evangelismo, sobre esta chamada que o Senhor faz, e o texto em Mateus 28, 19 a 20 diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos ordenei. E certamente eu estarei convosco sempre, até ao fim dos tempos. E, meus irmãos, quando tentava encorajar os irmãos lá em Setúbal, disse-lhes algo que tinha acontecido aqui em Tires. Houve um domingo, sem aviso prévio, que o desafio que nos foi lançado, então temos um novo palco aqui no 1º de Maio. Não diga, pastor, que não vem estrear o nosso palco. E nós fomos no domingo, quando a conferência terminava no sábado, para a rua. Interrompemos aqui o período de intervalo entre a EBD e o culto e fomos para a rua e fizemos ali apresentações evangelísticas, quer para as crianças, quer para adultos e jovens. E eu dizia à igreja de 1ª de Setúbal, se eu hoje convidasse os irmãos para termos o nosso culto na rua, como é que iriam reagir? Por certo, o pastor Daniel nunca mais seria convidado para ir a Setúbal. E tive a oportunidade de mostrar algo que temos na nossa biblioteca, e os irmãos, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, Vida em Profundidade, o sabor do sal, Evangelizemos o Mundo, de Oswald Smith, Vamos Ganhar Almas, Vem Sear, o Mestre Chama, Oswald Smith, Evangelismo em Ação. Nós conhecemos, nós temos toda esta informação, mas o que é que estamos a fazer com ela? Será que é por falta de conhecimento que nós não evangelizamos? O tema convencional que a Igreja adotou, chamados a crer, a amar e a compartilhar. E, meus irmãos, como crentes em Cristo, nós temos que viver, falar e agir. Todo crente é chamado para participar no plano de Deus, para a salvação da humanidade. Crer, amar e compartilhar. Na evangelização, qual é o objetivo?
Primeiro eu vou dizer o que não é. E espero que os irmãos não fiquem chocados. Evangelizar não é conversão de almas. Mas eu achava que era conversão de almas. Não é conversão de almas. Não é ganhar mais pessoas para Cristo, mais pessoas para a igreja, mais adeptos, o maior número nos bancos da igreja. Muitas vezes os fins justificam os meios. Deixa-se de pregar o verdadeiro e puro Evangelho para alcançar multidões. Por exemplo, ai pastor, não fale do inferno. É um tema muito sensível, que afasta as pessoas. Não fale de vida santa, santificada. Não. É Deus que julga. Vamos deixar cada um. Tem que dar contas a Deus. Prega-se hoje o quê? Autoajuda. Prosperidade financeira. Prega-se aquilo que o ouvinte gosta de ouvir. Como a palavra diz, a tal comichão nos ouvidos. Apenas, mas não mexe com a nossa vida, não mexe com o nosso viver. Vale tudo para salvar almas? Não. O Evangelho é poder de Deus para transformar vidas, famílias. Como é que nós, vivendo este Evangelho superficial, podemos ajudar alguém? Vou à igreja, faço o meu culto, dou a minha oferta, vou para casa e não tenho que me incomodar com mais nada. Cegos a guiar cegos. Meus irmãos, nós somos chamados para evangelizar. E quem chama não é o pastor da igreja, não é um missionário, não é uma convenção, é Deus que chama. Quantas chamadas recebes diariamente? No WhatsApp, Facebook, quantas chamadas? Muitas delas tu não atendes. Não dá, não consigo chegar a tudo. E às vezes quando dás conta, já passou o aniversário daquele amigo, daquele familiar, aquela informação que amanhã estamos dispensados do trabalho, tantas mensagens que nós recebemos e muitas delas nós não atendemos. Nós queremos olhar para este texto em Isaías capítulo 6 e temos dois personagens muito diferentes que eu gostaria de meditar com os irmãos e amigos. Isaías capítulo 6. Um texto que fala da chamada divina. Isaías capítulo 6. Mas este texto não é apenas limitado ao tempo de Isaías. À realidade do povo de Israel no Antigo Testamento. Mas vai além disso. É um texto messiânico que fala de Cristo, a esperança das nações. Isaías capítulo 6. E eu começo por ler alguns dos versículos e depois vou completar a leitura de todo este capítulo. E este texto fala da visão de Isaías e o seu chamado. E diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, 2 personagens que eu quero falar. No ano da morte do rei Uzias. Que rei foi este? O rei Uzias. Um excelente rei. De 1 a 10, merecia 10. Foi excelente, fixe. Um rei impecável. Sabem com que idade é que ele começou a reinar, a governar, a dirigir a nação? Há alguém aqui que tem 16 anos? Quem? Levanta-te, levanta-te. O rei Uzias começou a governar com 6 anos, 16 anos. E reinou durante muito tempo. E bem, dirigiu bem a nação. Mas tinha recebido por herança o reino do seu pai, que foi um desastre. Podes sentar. Mas ele aprendeu com os erros do pai a não cometer os mesmos erros. E foi um rei que agradou ao povo e, por certo, os inimigos não gostavam muito dele, porque foi um tempo de prosperidade, de abundância. Mas, em determinado momento, este rei começou a orgulhar-se, achar-se que ele era o melhor rei de Judá, o melhor de todos os reis, o rei mais importante, o rei que fez as grandes reformas, e ele achou: eu também vou reformar a adoração em Israel. Eu vou pôr mão nas coisas espirituais. E este homem usurpou o lugar do profeta e quis dirigir espiritualmente a nação, quando a missão que ele tinha recebido era para governar politicamente, estrategicamente. Mas ele não tinha sido chamado por Deus. Então o que aconteceu foi: este homem foi castigado severamente por Deus. Este homem morreu de uma doença grave. E é neste contexto, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então é Deus que está no trono deste mundo. Não é o presidente Marcelo, não é o primeiro-ministro Luís Montenegro. É Deus que está no trono da nação, do mundo. E nós temos que reconhecer isto e, diante dele, contar com a sua direção, apoio e orientação.
E, na verdade, nós temos aqui na expressão que se repete, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Morreu um rei famoso, a vida política, espiritual estava num caos em Judá, e Deus, olhando para a terra, pensou: quem é que vai ser a solução? A quem enviarei e quem há de ir por nós? E esta realidade tocou o coração de Isaías. Por certo, ele, como profeta, não precisava de outra convocatória, mas Deus, ao observar a realidade na terra, não encontrava alguém para assumir este vazio, quer político, quer espiritual. E foi através da ação transformadora, purificadora do Espírito Santo que Isaías reconheceu o seu pecado, dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Depois a ação purificadora de Deus, o seu pecado foi tirado e perdoado, e depois novamente Isaías ouve: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Na verdade, diz a Bíblia que na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus, nascido de mulher. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no céu, olhando para Judá, não encontrava um chamado. Mas no céu, Deus, olhando para a Trindade, ele encontrou Jesus. No seu batismo nós temos o atestado: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por isso este texto é messiânico. Nós precisamos do poder, da graça, da autoridade de Jesus. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos em todas as nações. E eis que estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. A autoridade de Jesus na vida dos servos de Deus faz toda a diferença. Nós podemos e devemos dobrar os nossos joelhos, reconhecer que não temos condições, como Isaías. Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Irmãos, não é esta a nossa realidade? Não nos sentimos tristes, derrotados, muitas vezes com as nossas próprias atitudes? Não ficamos entristecidos e descontextualizados neste mundo quando vemos tanta injustiça? Não é bem diferente a realidade do tempo de Isaías do nosso tempo. Mas o Senhor pode reabilitar-nos, capacitar-nos para esta obra maravilhosa. E, na verdade, lemos, mas precisa de ser a nossa oração aquilo que na leitura inspirativa hoje foi dito. Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas nós temos que, à semelhança de Isaías, dizer: reconheço a tua voz e aceito o teu chamado. Eu quero ser um reflexo do teu amor e da tua graça em todas as minhas
ações e atitudes. Nós na próxima quarta-feira iremos orar isto. Oremos para que todos os membros da nossa comunidade, da nossa igreja, possam discernir, abraçar a sua chamada individual, encontrando alegria e propósito em servir ao Senhor e uns aos outros. Que a nossa igreja seja um lugar onde as pessoas se sintam encorajadas a descobrir e desenvolver dons e talentos. Tu tens uma aptidão para fazeres algo, mas o Senhor pode dar-te um dom para abençoares, para levares aos pés da cruz aquele amigo, aquele familiar que ainda não conhece o Senhor. Precisamos de quebrantar-nos perante o Senhor e dizer: perdoa-nos, Senhor, nem sempre temos reconhecido a Tua voz e muitas vezes temos ouvido e seguido outras vozes. Perdoa-nos, porque por vezes ouvimos e conhecemos a Tua vontade, mas não agimos de acordo com ela. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Assim como foi com Isaías, será conosco. Irmãos, quero partilhar uma experiência e quero que os irmãos escutem, orem e que possam pensar como é que nós respondemos à chamada. Ao visitar o pastor Mário e a irmã Irmelinda, desta vez nós passamos mais tempo com eles. Da outra vez, quando fomos a Lolé, passámos lá a Ronches, foi apenas um dia, uma viagem, e seguimos caminho. Mas desta vez tivemos a oportunidade de estar, desfrutar de uma refeição, pernoitar ali, e no dia seguinte, então acordar. Tivemos até a alegria, eu não imaginava que o pastor Mário gosta tanto de futebol, principalmente da seleção nacional. E ele tinha tudo preparado. Daniel, preparei tudo aqui para vermos o jogo da seleção. Se calhar vamos perder. Eu disse, não vamos perder. Então o pastor Mário parecia uma criança aos saltos quando Portugal ganhou. É tão bom para celebrar. E o pastor Mário foi buscar uma garrafa enorme assim, de ginja, para celebrarmos. E tudo bem comedido. Foi tão bom estarmos ali e os irmãos, pastor Mário e a irmã Irmelinda, mandam saudações para toda a igreja. Sabíamos, e estávamos em oração, tínhamos falado também com outros irmãos para orarem. Pastor Mário e a irmã Irmelinda, pastor Mário com 80 anos, eles estão lá tão distantes, a Ronches, lá no Alentejo, isolados. E há bem pouco tempo eles deixaram a igreja de Chança. E de alguma forma, de maneira muito, muito difícil para eles. Com alguma tristeza, porque se fez outra opção. E eles estavam ali quebrados, mas não derrotados. E nós estivemos ali para encorajar. Pastor Mário e a irmã Irmelinda não podem estar sem uma igreja. Foi isso que nos ensinaram durante anos e anos. Mas nós cultuamos ao Senhor, nós oramos, nós lemos a palavra. E até há bem pouco tempo fomos surpreendidos, alguém bateu-nos à porta dizendo: Ebenezer, o nome da casa onde eles vivem, são crentes. Podemos reunir convosco aqui porque não temos igreja em Ronches. E a partir daí, aos domingos, eles estão a reunir com este casal todos os domingos. Deus não desiste de nós, mesmo quando temos 80 anos. E estávamos a falar, é com muito prazer que vos desafiamos a tornarem-se membros da igreja de Tires. Mas nós não podemos ir a Tires. Não faço já viagens longas.
Não importa. Canal YouTube, como o irmão Cláudio falou, é um recurso. Podem orar por nós, podem estar nos cultos de oração à quarta-feira, através do Zoom, e fizemos o desafio. E eles, no fim, disseram-nos: se condicional. Nós temos um alvo no nosso coração missionário. Nós queremos alcançar outra cidade do Alentejo que não tem uma igreja batista. Nós estamos a uma distância pouco menos ou mais de meia hora. Nós vamos lá habitualmente. Estamos a orar por aquela cidade há algum tempo. E nós queríamos começar um trabalho missionário. Como a igreja de Tires começou em Évora, em Moura, no passado, no ministério do pastor Mário. E nós dissemos: mas isso é difícil para nós. Enquanto o Senhor nos der vida, disse o pastor Mário e a irmã Ermelinda, nós vamos assegurar. Depois Deus levantará outras pessoas. E nós dissemos: nós vamos levar esse desafio à igreja para orar por uma cidade como Estremoz, que não tem uma igreja batista. Há um lar da Assembleia de Deus, há um trabalho da Assembleia de Deus, mas não há uma igreja batista. E o pastor Mário e a irmã Ermelinda estão animados e encorajados para, com esta idade, pensarem em missões. Meus irmãos, e nós? O que é que estamos a fazer? Não podemos ir? Podemos orar? Podemos contribuir? Podemos testemunhar? Quem sabe se até naquela cidade tem algum familiar, algum amigo que possa dizer: olha, vai acontecer aí algumas ações missionárias, evangelísticas. Procurem ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar e vamos perguntar ao Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diante das necessidades, diante dos desafios, nós precisamos de ouvir e escutar a voz do Senhor, para que o agir, o falar, possa ser aquilo que Deus tem para os seus filhos. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque nos nossos dias continuas a chamar, a levantar homens e mulheres para a tua causa, para a tua obra. Te agradecemos, Senhor, pelo testemunho em Évora, que a tua igreja, com as viagens missionárias no passado, orientadas pelo pastor Mário, realizaram, e hoje está ali uma igreja unida em Cristo. Obrigado por Moura, que temos ouvido tantas notícias, a Sininha e o Paulo e as suas filhas a fazerem um trabalho maravilhoso. Obrigado por Moura, Senhor. E, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. E se for esse o desafio também para a tua igreja, que o possamos receber, aceitar e viver, Senhor. Te pedimos que dês forças redobradas ao pastor Mário, à irmã Ermelinda, e que eles possam servir-te até que tu os chames para a glória, Senhor. Abençoa a tua igreja e desperta-nos, Senhor, que nós possamos estar atentos aos sinais, àquilo que tu tens para a tua igreja realizar. Abençoa o teu povo, para que nós possamos ver, Senhor, o teu agir e o teu querer nas nossas vidas e no nosso país. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus eu oro. Amém.